e depois eu acho que Pilatos até pediria direitos autorais, porque nunca conheceu esse cara, sabe? Se você perguntasse para Pilatos hoje, dissesse, Pilatos, você conheceu um cara chamado Yeshua HaMashiach, ou o Messias de Israel, ou a pessoa que ressuscitou no terceiro dia? Ele iria dizer para você, Rafael, que viagem é essa, meu irmão? O que é que você está fumando aí, velho? Eu não conheço o cara, nunca vi nem sei do que se trata. Entende agora? Se houvesse reencarnação e houvesse uma reminiscência de lembranças, e agora nós estivéssemos diante de Pôncio Pilatos e perguntássemos para ele se ele crucificou, se ele lavou as mãos para crucificar o cara mais famoso da história, ele não lembraria desse fato. Entende? Assim como também nenhum filósofo do neoplatonismo que estava ali lembrou de citar. Nós temos Amônio Saco. Tem que ser um evento, né, cara? Porque se esse cara era tão famoso, porque, porra, pelos feitos dele, a fama desse cara tinha que ecoar, entendeu? Totalmente. Então você tem que ter. Era um evento, tipo. Era um evento, no mínimo. Sim, isso. Sim, olha. Alguns teólogos tentam dizer que Jesus era um cara, bem dizer, anônimo. Não tem como dizer que um cara desse é anônimo. Um cara que anda com mais de 5.000 pessoas naquela época. Naquela época. Se hoje um show com 5.000 pessoas já é uma coisa legal, agora você imagina há 2.000 anos, com uma população extremamente reduzida, dentro de um deserto ali da Judéia, Samaria, Jerusalém, que era o polo. Todo mundo se conhecia. Os ratos, cachorro, papagaio e passarinho, todo mundo se conhecia. Aí nós temos agora um homem que anda sobre as águas, que ressuscita Lázaro, que ressuscita outras pessoas. E você tem ali, naquela mesma época, Amônio Sacas, que era um dos grandes filósofos do neoplatonismo. Esse cara nunca falou nada, uma vírgula desse tal chamado Jesus. Não é possível coisa dessa. É porque ele tinha raiva de Jesus. Amônio Sacas tinha uma espécie de uma inveja. Uma inveja. Mas antes você pode atribuir isso a uma pessoa, né? Creio eu. Então você pode falar que esse cara especificamente, mas e as outras pessoas? Ninguém ia falar, meu Deus, eu preciso registrar. Cara, uma pessoa, um pensador. Não tem. Não tem. Você tem. Eu tô te falando aqui, eu tô falando de pessoas que sabiam ler e escrever, que tinham artigos publicados. Certo? Você tem. Uma queima de arquivo da história também, né? Uma coisa ou outra, né? Olha, eu vou te falar aqui uma coisa. As obras que nós temos hoje de Filo de Alexandria, como eu estou falando para você, de quando você fala assim, queima de arquivo, não há possibilidade. Não, porque essas obras que eu estou te citando aqui, por exemplo, as obras de Filo de Alexandria, assim como um Plotino, como eu falei para você, Plotino, Porfírio, cara, Jâmbico, você tem Sópatro. Esses caras publicaram obras extraordinárias para a sociedade. Edésio, Déxipo, quem não se lembra desse cara? Déxipo publicou obras extraordinárias. Crisâncio de Sardes, Juliano, Salústio. Você tem Máximo de Éfeso, você tem Eusébio de Mindo, você tem Hipátia, inclusive. Hipátia, você já ouviu falar de Hipátia? Não. Eu sou, assim, você está perguntando para um ignorante certas coisas que você vai se decepcionar. Eu não sei, cara. Eu sou totalmente ignorante nisso. Então você tem, cara, ali pessoas que não citaram Jesus e que são vários políticos. Que deveriam pela época. Olha, sejamos sinceros, eu e você aqui, e o grande público que está nos ouvindo aqui agora. Se, por exemplo, você conseguisse ver que o teu inimigo, você tem um inimigo, tá certo? Mas esse teu inimigo, ele ressuscitou um cemitério em peso, tá? Esse cara ressuscitou um cemitério em peso. Você, ainda que quisesse, não sei, debochar, você escreveria qualquer coisa a respeito desse cara, ainda que fosse uma espírita de inveja? Pra começar, se um cara tem poderes sobrenaturais, eu já paro de ser inimigo do cara na hora. Tá ligado?
se meio que o meu inimigo ressuscita, eu já vou falar, eu acho que não é uma boa ideia me colocar no caminho desse cara, assim. Eu meio que eu não vou achar que eu sou o machão que vai conseguir matar um cara desse e tal, eu acho. Tá? Tipo assim, pois meio que o cara provou que é filho de Deus. E aí fudeu pra mim, hein, mano. Eu acho que eu não tô. Não dá, não. Pra mim não dá. Olha, e uma coisa. Não, gostei do humor. Você vê, cara, que um cemitério em peso, velho, se levantou. Olha, o véu do templo se rasgou ao meio, ninguém registrou isso. O véu do templo era uma coisa que separava os sacerdotes de Deus. Quando o véu se rasga, isso quer dizer que um Deus esteve ali. Um Deus rasgou aquilo e se fez presente agora diante do sacerdote. Quando um véu se rasga, ou quando alguma coisa dessa que faz separação entre o homem e Deus, aonde um só sacerdote tinha que entrar uma vez nesse templo para poder adorar a Deus, uma vez só no ano todo. E quando esse véu agora se rasga, isso quer dizer que é um milagre, isso é o próprio Deus agora rasgando aquilo, dizendo, eu estou aqui, eis-me aqui. Aí eu pergunto para você, qual judeu em sã consciência e conservador não registraria que o véu se partiu ao meio e rasgou? Qual judeu não diria que um cemitério em peso ressuscitou e o pessoal do The Walking Dead saiu pelas ruas de Jerusalém dando tchauzinho para um e dando tchauzinho para o outro? E isso daí já era o all-in já. Isso daí, para mim, se acontece hoje, é o all-in. Ninguém vai querer bater assim. Imagino hoje, tá? Que temos armas sofisticadas. Se acontece isso, é all-in. Ninguém vai se colocar bater de frente com uma pessoa dessa. Não vai, cara. Então você imagina, em Mateus capítulo 27, versículo 50, Rafael, diz o seguinte, olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra. Veja, olha agora os eventos. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo estes dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muitos. E você vê que isso, o único registro que tem é só aqui na Bíblia. Você não tem esse registro por nenhum filósofo, por nenhum teólogo, por nenhum político, por nenhum poeta, por nenhum jurista da época, por nenhum advogado, promotor, juiz, desembargador, por nenhum prefeito, nada, só na Bíblia, exclusivo. Extra exclusivo. Cidade alerta somente para uma pessoa. Ficaram off e falaram somente para os evangelistas que escreveram isso aqui. Ninguém mais. É tenso. Aí você... Quando você para pensar nisso mesmo. Como é que eu vou acreditar nessa coisa? Fala para mim aí. Cara, o mundo todo estava dando testemunho. Nós tínhamos médicos naquela época. Nós tínhamos juristas, advogados, promotores, desembargadores, juízes, prefeitos. Nós tínhamos deputados. Tinha que ter a mais. Uma fonte a mais tinha que ter, né? Mas sabe o que é que os teólogos falam para você? Dizem que o pessoal era analfabeto e os outros que não eram analfabetos eram inimigos de Jesus, por isso não disseram nada e ficaram calados. Mas você vai registrar alguma coisa do seu inimigo também, nem que seja um plano para derrubar o cara, velho.